bem-vindos a mais um Conversa na Novos. Eu sou Tomás Goulart, economista-chefe. E eu sou a Sara Campos, economista e sócia aqui da Novos. Hoje a gente vai falar sobre área monetária ótima, fragmentação e política monetária na zona do euro. É um assunto muito em voga, né, Sara? Sim, vem ganhando bastante espaço, principalmente no momento em que os bancos centrais estão no processo de retirada de liquidez. Então, vamos só começar pensando o que é uma área monetária ótima, né? Porque a gente sempre pensa na perspectiva de país, na condição de política monetária, e, na verdade, na zona do euro a gente tem diversos países com características econômicas diferentes, com políticas fiscais diferentes. Então, o que faria com que uma área monetária ótima funcionasse plenamente, né? Então, a gente tem 4 requisitos, né? O primeiro requisito é a liberdade de circulação de mão de obra, a liberdade de circulação de capital. A gente tem que ter ciclos econômicos muito parecidos, muito similares, e a gente tem que ter transferências fiscais, né? Então, quando você tem países em diferentes momentos econômicos no tempo, você tem que permitir com que você haja uma aproximação entre esses dois países em termos de renda per capita e tudo mais, e a forma como você faz isso é via transferência dos países mais ricos para os países mais pobres. Então, nessa característica de área monetária ótima, pensando na zona do euro, falha essa parte de transferências fiscais, né? Sim, eles conseguem ter a mobilidade de trabalho, né? Porque se a gente pensa que existem poucas ou nenhuma barreira entre os países, os bens conseguem circular. Então, alguns pontos são realmente comuns ao que seria o que seriam os critérios ótimos de uma área monetária. Mas, por outro lado, né, essa parte da transferência fiscal, a gente claramente tem países em situações muito distintas do que outros, né? Então, a gente tem países, principalmente quando a gente pensa em dívida pública, né? Então, a gente vai falar sempre aqui os exemplos clássicos da Alemanha e da Itália, onde a Alemanha tem uma dívida PIB muito menor do que a Itália ou do que uma Grécia, por exemplo, né? Então, a gente está citando muito a questão de fragmentação. Fragmentação é a palavra usada. De alguma forma, como é que a gente pode explicar, né? O que seria a fragmentação? E aí, para a gente pensar como é que vai operacionalizar a política monetária na zona do euro. Acho que assim, é natural. Primeiro a gente tem que ter na cabeça que é natural quando a gente pensa nos juros dos países, né? Que eles serão diferentes. Como a gente tem o juro do Brasil diferente do juro dos Estados Unidos, o juro da Itália vai ser diferente do juro da Alemanha. Isso porque, entre outras coisas, né, os juros refletem fatores idiosincráticos àquele país. Então, é normal que seja diferente. Então, hoje, por exemplo, a gente está falando que o juro de 10 anos na Itália, ele é cerca ali de 200 bips maior do que o juro de 10 anos na Alemanha. Então, isso é uma coisa natural. Mas qual a grande problemática aqui? É que quando o Banco Central está fazendo algum movimento de política monetária, e aí em um país os juros respondem de forma muito mais elevada do que em outro, o aperto de condições também vai ser muito diferente. Isso é algo que um Banco Central não quer. O Banco Central ele quer sempre que a política monetária, numa união monetária, ela funcione de forma homogênea. Então, isso por quê, né? Porque se eu se eu estou subindo juros para enfraquecer a atividade, gerar uma desaceleração da atividade, para, consequentemente, a inflação desacelerar, mas se em algum país esses juros sobem demais, o custo em termos de atividade econômica também vai ser muito elevado. Então, esse é um ponto que é monitorado pelos bancos, no caso da Europa, né, pelo Banco Central Europeu, e que, em última instância, né, quando você tem um movimento muito grande e muito abrupto, o mercado pode vir a questionar a sustentabilidade
desse bloco, dessa união monetária, né? Então, se a gente for pensar, a união monetária, né, da zona do euro, ela se inicia no começo dos anos 2000. E aí o grande destaque é que a moeda única permitiu que o custo de financiamento daqueles países que pagavam muito para se financiar se reduzisse de uma forma muito significativa. E aí a gente teve, no pós-grande crise financeira de 2008, a crise, né, de dívida desses países europeus. Então, como é que a gente pode explicar os acontecimentos desde o início do processo da área monetária ótima, depois com a crise, e como é que você evitou com que a crise se alastrasse e que, porventura, levasse ao fim da União Monetária? Isso é algo, inclusive, que o Banco Central Europeu levantou recentemente, né, sobre a história da fragmentação dentro da zona do euro. Então, acho que, basicamente, a gente poderia dividir ali em 3 períodos distintos. O primeiro vem nesse período pré-crise, né, em que os spreads, então a diferença entre os juros, eles eram bem pequenos, e aí talvez nesse período tivesse uma subestimação dos riscos, e a gente não está falando só para a Europa, está falando, por exemplo, talvez para os Estados Unidos também, e aí quando a gente tem a grande crise financeira, o mercado se dá conta de que talvez você tinha ali problemas dentro dos países, de risco soberano, de dívida, que não eram bem precificados. Então, acho que a grande crise chama a atenção para esse ponto, e aí, na crise, você começa a ter essa abertura de juros, né, dos países, você começa a questionar se a Grécia vai conseguir pagar sua dívida, se ela vai dar calote. Então, talvez ali no pós-crise o mercado tenha passado, inclusive, a talvez superestimar, não seja a palavra exatamente correta, mas a ficar mais atento a essa diferenciação clara entre os países, o fato de alguns países fazerem reformas fiscais e outros não. Então, isso foi algo que o mercado passou a ficar muito mais atento. E aí até o momento que teve na Europa a crise da dívida, né? E aí o Draghi veio para solucionar, né? O mercado chegou a querer discutir qual era a viabilidade futura da zona do euro, né? Então isso daí faz com que aqueles países que seriam mais problemáticos, você tivesse uma fuga da dívida dos mesmos, levando a taxa de juros nos contratos mais longos desses países a patamares muito elevados de países quebrados, né? Então, você faz parte de uma união monetária, de alguma forma, você tem um país muito rico, como a Alemanha, tem um outro como a França, tem outros menores, mas também tão ricos quanto como a Holanda, e você não imagina com que esses países tenham qualquer possibilidade de dar default na dívida. A Europa precisou anunciar uma série de programas, né, com o intuito de mostrar que eles não iam abandonar a sustentabilidade do bloco. Então a gente teve fundo de estabilização europeu, um mecanismo, mesmo que na Europa não tenha uma união bancária, um mecanismo de regulação único, né, para olhar para o bloco como um todo. Então essas coisas e o próprio programa ali que o Draghi chegou a anunciar, né, de compra de ativos, que acabou nem sendo utilizado, mas é muito mais pelo efeito aqui de sinalização, de mostrar que não vamos deixar a União Monetária acabar, não é do nosso interesse, e vamos fazer o que for, né, a frase do Draghi que ficou famosa. Whatever it takes. Isso foi em Londres, na época das Olimpíadas de Londres. A frase que ficou famosa, mostrando que eles realmente não iam deixar a chegar nesse limite e que não se deveria questionar a durabilidade, a sustentabilidade do bloco para frente. Mas a gente agora, a discussão não é a mesma discussão do que era lá atrás, né? Lá atrás era uma discussão de crise de financiamento da dívida desses países mais problemáticos. Você tinha uma necessidade de enfrentar diversas reformas que alguns países enfrentaram, outros não, né? Diga-se de passagem, lá
Você tinha a Espanha e Portugal que eram problemáticos e hoje em dia não são tão problemáticos quanto eram lá atrás. E outros países que não enfrentaram essa necessidade de reformas. Só que agora a discussão você ficou muito tempo com a taxa de juros muito baixa, até em patamar negativo, o juro curto, no caso europeu, até títulos mais longos também, patamar negativo. E você vai fazer a saída desse juro de curto prazo negativo e os juros dos títulos mais longos dos países mais centrais, como a Alemanha, eles têm subido significativamente em linha com o que está acontecendo no mundo, na necessidade de você fazer uma política monetária mais apertada e o mundo trabalhar com juros mais altos. E aí é o receio de como isso vai bater no financiamento da dívida desses outros países, né? Bom, e aí a gente pode dizer que desde a pandemia a gente está numa terceira fase dessa história da fragmentação na zona do euro, né? Isso porque durante a pandemia os países aumentaram a dívida com o intuito de diminuir os riscos econômicos causados pela Covid, e posteriormente você teve uma recuperação muito mais rápida do que se supunha lá no início. Então, na pandemia, a gente teve um primeiro passo em direção ao que seriam essas transferências fiscais entre os países. Então, foi um passo importante ali na resolução da crise, que foi a Comissão Europeia, pela primeira vez, levantando fundos no mercado de forma única para os países. Então, por que isso é importante, né? Porque como os países são muito diferentes, a Comissão Europeia ela consegue pegar dinheiro no mercado usando a sua nota de crédito superior a um custo mais baixo. Então, e aí a Comissão Europeia, levantando os recursos, ela consegue fazer as transferências para os países com base na necessidade dos países. Então, esse foi um primeiro passo, mas agora a gente está num outro estágio, que essa recuperação econômica aconteceu, a inflação, como a gente sabe, subiu no mundo inteiro e o Banco Central precisa começar esse processo de alta de juros. Então, quando o Banco Central faz essa mudança significativa, começa a ficar novamente mais evidente essas diferenciações, essas disparidades entre os países, né? O quanto um custo de dívida mais elevado eles são capazes de suportar. E foi assim que a gente veio parar nessa história de fragmentação novamente, né? Não, então, o que a gente imagina é que o Banco Central Europeu consiga começar a implementação do aumento da taxa de juros, que é o que é necessário. A questão o fato da fragmentação vai atrapalhar ou você imagina que vai ser construído, de alguma forma, um mecanismo que impeça com que você não operacionalize totalmente a política monetária? O que está sendo discutido dentro do Banco Central Europeu? A gente já está vendo uma mudança significativa se a gente pensa desde o início da Lagarde como presidente do Banco Central Europeu, né? Ela chegou dizendo que não estava lá para conter os spreads, para fechar os spreads, e recentemente, como a gente viu, teve que fazer uma reunião não programada para discutir o assunto. Então não tem muito jeito, quando o mercado questiona se pode ter algum problema maior, se a volatilidade fica muito grande, o Banco Central ele acaba vindo, tendo que dar alguma sinalização. Então acho que eles conseguem começar a implementar esse aperto, e a gente com certeza vai ver alguma ferramenta sendo anunciado. Acho que os detalhes hoje ainda são muito vagos, né? E qual o grande problema disso, né? Que o Banco Central Europeu ele está tendo que agir, pode-se falar que pela falta de alguns países realizarem reformas mais estruturais, com o objetivo de chegar àquele ponto que a gente comentou no início, né? Que os ciclos sejam realmente o mais próximo, o mais similar possível. Então, tudo ainda é bastante vago. E por quê, né? Porque alguns países podem questionar que, se por um lado você não anuncia um valor exato para o programa, você está dando um cheque em branco
para alguns países postergarem esse ajuste que precisa ser feito. Então, tudo ainda muito vago, mas a gente sabe que, no final das contas, conta muito mais a sinalização do Banco Central de falar que está lá monitorando e evitando que a gente chegue a esse ponto crítico. Continua a ser aquele problema entre norte e sul, né? Alemanha, país mais rico contra Itália, Grécia. E você pega politicamente Itália e Grécia. A gente passou recentemente por um processo eleitoral na Itália, onde você tinha alguns partidos mais eurocéticos querendo contestar a união monetária e tudo mais. Então segue sendo um problema político de cada país e os países efetivamente não querendo fazer reformas, porque reformas elas sempre são duras, né? Você necessita de um processo legislativo de convencimento da população sobre a necessidade de reformas. E a gente sabe que isso é custoso, isso é difícil. Talvez a operacionalização via Banco Central é a forma mais fácil, mas não é a forma ideal, né? A gente pode dizer dessa forma. Acho que talvez não seja a forma ideal. A gente viu, por exemplo, o representante do Banco Central da Itália dentro do Banco Central Europeu dizendo ali numericamente o quanto seria aceitável ou não de spread. Então, como você faz essa conta? A gente entra numa seara complicada em relação a isso, mas, de qualquer forma, é para onde a gente está caminhando, dado o histórico hoje de zona do euro e a necessidade de você fazer alguma coisa parece a solução mais viável no curto prazo. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos. Esse foi mais um Conversa na 9. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.